Eu sou Luísa Comar e esse é o seu momento de planejar com estratégia e viver com propósito, porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja muito bem-vinda ao podcast onde os planos começam. E hoje a gente vai falar sobre IOF, guerra e o pano de prato. A gestão da vida real, minhas queridas, é isso mesmo. Bom, a verdade é que nesse momento a gente está aqui para assumir o comando do escritório, da casa, da rotina e, com sorte, da nossa própria sanidade mental. Bom, outro dia, contar para vocês, né? Por que que eu resolvi falar com vocês sobre isso? Outro dia eu estava na cozinha terminando umas coisas, olhei pro pano de prato, encardido novamente. Bom, para vocês já fica a dica, tá? Pano de prato, quando ele encarde, a gente joga fora. Mas olhei para mais um pano de prato encardido, tava com o celular na mão, e aí, vendo as notificações, as atualizações, tensão no Oriente Médio, atualização da alíquota do IOF de novo, mensagem no grupo da família, se alguém podia buscar a avó no salão. E foi aí que eu pensei, gente, como que na minha vida tudo isso caminha junto? IOF, Terceira Guerra Mundial, grupos da família. E aí, por que que tudo isso faz parte? Porque viver nesse papel múltiplo que a gente vive é estar o tempo inteiro negociando também o nosso território e o nosso espaço. Na geopolítica mundial, envolve fronteiras. Na minha casa, envolve criar espaço no varal. E o mais maluco, enquanto o mundo tenta resolver seus impasses com reuniões de cúpulas e tanques de guerra, que a gente sabe que não vai muito longe, né? Ele só piora as situações. Aqui em casa eu preciso fazer um café, revisar um contrato, colocar ração para a Liz, decidir se o almoço vai ser no restaurante ou se eu vou bancar a mulher gourmet e fazer algum prato com molho em nome francês. Tudo isso antes das 10, né, minhas parceiras? Ou seja, ser mulher, empreendedora, dona de casa, não é tão diferente de uma operação diplomática. E vocês já sabiam que um dia eu já prestei concurso para diplomacia? Esse episódio tem muito do meu passado, viu? Eu adoro política, adoro diplomacia e adoro acompanhar tudo isso na TV. Claro, quando não tem gostinho, cheirinho e carinha de guerra nuclear. A diferença é que no nosso caso, voltando aqui à operação diplomática, não tem helicóptero de resgate. Só mesmo um pano úmido no prato e um bom humor tentando não falhar. Tem hora que a gente se pergunta se a gente está fazendo gestão ou só sobrevivência. Por quê? Porque a gestão da vida real, e aqui eu não estou falando daquelas planilhas coloridas que a gente organiza no domingo com esperança, mas estou falando da gestão de terça-feira às 2h37, com o seu cabelo preso de qualquer jeito, ou como eu adoro, naquele coque calopsita, e 3 abas de boletos abertas para pagar no navegador. Gestão, para mim, é planejamento, é estratégia, mas também é instinto. E a pergunta que mais me vem é: isso aqui é planejamento ou só uma tentativa de sobreviver ao mês? Isso é uma coisa que todos nós devíamos nos perguntar de tempos em tempos. E aí, para isso, a gente precisa o quê? Uma coisa que me chama sempre a atenção nesses momentos: delegar. Quando você está aqui numa operação diplomática com a gestão pessoal, profissional e doméstica, você precisa de pessoas ao seu lado. Lavar o carro? Dá para delegar. Comprar presentes? Dá para otimizar. Agora, organizar o financeiro do escritório, fazer a última revisão de um contrato que um cliente quer assinar para ontem. Bom, isso em regra é só a gente. E tá tudo bem. E também tá tudo bem a gente aprender a fazer isso com uma mão só, literalmente. Porque a gente faz isso com uma mão só, na outra a gente segura o celular, uma xícara de café, e tá tudo bem. Talvez, inclusive, cafeína seja um insumo estratégico aqui da nossa guerra em busca da produtividade, dos resultados e da qualidade de vida. E aí, no meio da nossa tentativa de manter o profissional rodando, vem aquele pequeno imprevisto. O cliente que manda mensagem no domingo à noite, dizendo que teve uma ideia de um processo, para um processo. A diarista que liga avisando que não vai poder ir. Bom, aí, graças a Deus, a gente tem um aspirador robô, né? Gente, se vocês não têm um aspirador robô, vocês estão vivendo de maneira equivocada 2025, tá? Porque ele salva a gente sempre. Bom, mas é nessa hora que você entende que a gestão da vida real é feita de prioridades fluidas.
e de um autocontrole que, honestamente, nem Freud explica. Mas, de alguma maneira, a gente fica correndo atrás disso sim. No fim, o que eu quero mesmo dizer para vocês com esse podcast é que tá tudo certo se às vezes você sentir que você não está fazendo o suficiente. Porque manter essa rotina funcionando já é uma vitória diária. Lembra, a gente já falou sobre isso em outro podcast. Manter a rotina funcionando e entender que você é heroína desse seu projeto de vida. É um ato de resistência, de gestão e também de amor próprio. A gente romantiza muito o ir além, mas e o manter? Como a gente já falou anteriormente. Manter a sanidade, manter a constância, manter a paciência. Isso é um trabalho estratégico. E olha só que engraçado, a gente está sobrevivendo à oscilação do dólar, ao cliente ansioso, ao IOF, que eu não sei literalmente onde vai parar na gravação desse episódio, a ausência, de repente, de uma ajudante em casa, ao arroz que queimou, ao cansaço que bateu. Você ainda lembrou de pagar o plano de saúde? Você é o tipo de CEO, nós somos o tipo de CEO que a gente quer na frente das nossas empresas, não somos? Falando sério, eu quero uma pessoa do meu lado como eu. E eu acho isso muito interessante. Às vezes, a gente esquece de dar o valor que a gente tem. Então, nesse momento, você valorize, pois eu tenho certeza que você é o tipo de pessoa que você contrataria. Então, da próxima vez que o mundo parecer um caos e você estiver ali dobrando toalhas e atrasada para revisar prazos, se lembre que você já passou por muita coisa. Você vai passar por isso agora e que você está indo muito bem. E se esse episódio fez de alguma maneira você rir, pensar, ou pelo menos se sentir menos sozinha nessa gestão doméstica e profissional, compartilha com alguém que também está tentando ser presidente do próprio caos, com um pouquinho de dignidade e bastante café. E não deixa de me contar lá no Instagram, @luisacomer, qual foi a sua guerra doméstica da semana. E não esquece, mesmo que o mundo esteja em guerra e o EF suba, você ainda é gestora da própria vida. E isso, minha parceira, é poder puro. Não vamos abandonar e não vamos delegar esse poder que nós temos. Muito obrigada pela confiança sempre. Se você chegou até aqui, você me conta e a gente se vê no próximo episódio.